Salve, salve investidores! Diário de trade, dia 10 de dezembro de 2025. Terça-feira, não, desculpa, quarta-feira. Vamos dar uma olhada no que rolou no mercado financeiro no dia de hoje? Estou começando pelo dólar, né? Primeiro candle do dia, ele me aciona o gatilho de venda. E repare no que aconteceu aqui, ó. Ele estopa essa venda. Então essa venda ela foi estopada. E ele me dá até uma compra. Porque lembra que eu falei? Reparar no que o preço está fazendo na região do gatilho. Então ele veio testar a venda, estopou a venda, que você poderia entrar na compra e seu stop seria o acionamento do gatilho. Então um stop curto e um alvo longo. Então o preço veio testar a venda, ele aborta essa venda e aí o que acontece? Ele veio testar o fechamento, rompeu o fechamento, rompeu a média de 9, acima da média de 50 e da média de 9, ele mostra força no movimento e aí ele veio pagar juros. Spread de juros, 2, segundo alvo, primeiro alvo de juros, segundo alvo de juros. E ele acumulou, fez esse padrão igual outro dia que fez, tem vídeo aqui no canal que está mostrando isso. Então ele foi acumulando preço nessa região de juros, para depois ele romper e renovar sua máxima. E foi o que aconteceu. Então gatilho de compra acionado, veio pagar os juros, segurou nessa região e veio buscar o nosso outro alvo, na região dos 5.507,05. Enfim, chegando nessa região ele foi enfraquecendo, criando um range nessa região e depois ele veio na região dos juros, enfim, próximo ao gatilho de compra, né? Então aqui ele deu o trade e não estopou esse trade da compra, né? Então ele acionou o gatilho de compra e não teve stop nessa compra. Enfim, ele teve uma correção aqui, você já poderia sair, né, já com seus ganhos, né? Porque após o acionamento do gatilho e na sua máxima, você teve 37 pontos aí de variação. Então nesse caso já daria para pensar em colocar o lucro no bolso, enfim. E ele veio corrigindo, segurou na região de juros, próximo do gatilho de compra, enfim. Porém, o dia todo ele mostrou uma força compradora. Então o trade foi logo no início da manhã. Enfim, nesse stop da venda poderia dar uma entrada, porém no acionamento do gatilho ele confirma essa entrada. Vamos dar uma olhada no Infut. O Infut é a mesma coisa, deu gap. E reparem no que o preço fez aqui, ó. Padrão de topo. E foi o que aconteceu. Ele perde a média de 50, ele veio testar a média de 9 e a compra, estopa essa compra, vem testar o fechamento, depois sobe, fica acima do fechamento, rompe de novo essa região do gatilho de compra, enfim, depois stop, ficou zigue-zagueando, tinha uma média aqui também de 400 períodos, né? Então ele acumulou preço nessa região, próxima à média de 400 períodos. Vou colocar aqui para vocês, para ficar bem claro, né? Então foi o dia todo aqui, ó, zigue-zagueando nessa região, acumulando preço, próximo à média de 400 períodos. Então ele acionava compra, estopava, acionava, comprava, acionava, estopava, acionava, estopava. E foi assim, desde as 10 da manhã até às 5h15 da tarde, para no final do dia ele acionar a compra e chegar no nosso alvo de projeção, a média de 200 períodos, enfim, e próximo do preço justo e chegando nessa região, que é uma região de venda, ele começa a enfraquecer novamente, enfim, e termina o dia próximo do nosso alvo projetado para o dia. Nossa projeção estava aqui na região dos 159.399 e ele fecha nos 159.805, 159.560. Então bem próximo do nosso alvo projetado. Praticamente acertamos a projeção. Enfim, então esse foi o Infut no dia de hoje. O mercado está bem volátil, tá?
Reparem na curva de juros, né? Ela está um pouco desalinhada e isso traz um pouco de volatilidade, porque há várias operações de arbitragem acontecendo, enfim, principalmente no carregamento desse contrato de juros. Então esse foi o dia de hoje no mercado futuro, Dolfut e o Infut e os acionamentos dos gatilhos, tanto na venda quanto na compra, enfim, stop na operação. Então esse é o nosso projeto Trade com dados, trazendo para vocês os pontos de volatilidade do contrato futuro do dólar e também do mini índice. Se você se interessou pelo nosso projeto, enfim, quer se tornar membro, participar da nossa comunidade fechada e receber esses pontos de volatilidade após o fechamento do mercado, entre no nosso grupo do Telegram para maiores informações. Então é isso aí, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.